se for possível, como que vocês estão passando o cabo óptico por dentro desse isolador da balestra? Se é no núcleo, se é pela saia, se é em volta, como que é que vocês... É pelo núcleo. Aquele isolador que o Rosolém já mostrou lá no 520, já era assim. Eu especifiquei a aquisição daquele isolador, né, já furado, e no caso a montagem foi feita toda em laboratório. Nós desenvolvemos uma resina específica depois para preenchimento, só que naquele caso lá o cabo já era todo polimérico e tal, né? E a minha grande preocupação era colocar elementos que pudessem ao longo do tempo se tornar condutivos, ou que a umidade pudesse penetrar no núcleo do isolador. O isolador é um elemento extremamente, vamos dizer assim, crítico no sistema, né? Em linhas, de linhas, você sabe disso, né? Então, isso é colocar um isolador que tem, vamos dizer assim, a sua integridade mudada, né? É um negócio muito complicado. No 520 nós testamos, ele atendeu todos os requisitos, mas foi montado em laboratório. Aqui o desafio é que você tem que pegar o cabo chega lá cortado. Você tem que tirar um tanto lá, um segmento dele e deixar as fibras soltas. E fazer essa passagem por dentro do isolador, não pode sujar, não pode contaminar aquele ambiente interno, depois ainda tem que fazer o preenchimento. O ambiente tem que ser limpo e o preenchimento é feito com uma resina à base de silicone que atendeu plenamente todos os requisitos e já foi testado. E foram feitos testes, por exemplo, no CEPEL, tensão aplicada? Os testes, por enquanto, foram feitos na Balestro, mas os testes específicos para o isolador. Tá? Mas, só mais uma pergunta. O que eu fiquei bastante curioso. Eu vejo, assim, falar e usar muito o sensor FBG. Você mostrou uma linha ali, na qual você colocaria vários sensores FBG ao longo da linha. Por que não utilizar um sensor, a fibra como sensor distribuído? Fica muito mais caro, a tecnologia ainda não está muito bem avançada. Por que, Cláudio? Eu posso responder, mas eu acho que o Rosolém responde com maior propriedade. Roso, responde para ele. Você está falando para medição de que temperatura ou strain? Fala os dois. Bom, questão de custo comparativo, FBG e DTS ou DTTS, o distribuído ele tem um custo um pouco acima do FBG no momento, mas ele tem vantagens de pegar todos os pontos ao longo do cabo, né? Mas eu diria que ainda hoje o FBG tem um custo melhor. Talvez o nosso amigo da Minipa possa contestar isso daqui a pouquinho. Mas do nosso conhecimento, por exemplo, o distribuído de strain, temperatura, você pode usar um efeito chamado Brillouin para medir, né, ou o efeito Raman. Né? Eles são sistemas, o Raman um pouco mais simples, o Brillouin um pouco mais complexo, mas o custo, eu diria que desses dois ainda assim está acima do FBG. Não acredito que não, porque no DTS você tem que ter a fibra junto com o condutor. Né? No FBG, como ele é pontual, você pode instalar adaptando em pontos de interesse. Boa tarde. Entendeu? Porque você faz os equipamentos que tem lá, o distribuído é mais caro do que o do FBG. Então, dependendo de quanto você colocar, você vai ter uma curva onde economicamente vai ficar vantagem de um, onde vai ficar o outro. E aí vem a aplicação também, se você precisa de mais ou menos. Mas economicamente eles são diferentes, tá? Você tem que olhar o projeto e aí fazer qual que é o custo de cada um. Bom, aí é outro efeito, mas é um sensor
pontual, ele é a fibra colocada de uma forma especial que forma o sensor de corrente. Não é aquela fibra que está lá instalada que vai ser usada, vamos supor, num cabo PGW, num cabo condutor. Não é aquela fibra que está lá distribuída que vai medir corrente, mas é sim uma tecnologia de fibra que você pode colocar lá para medir corrente, certo? Boa tarde, Leonardo da Fitec. Primeiramente agradecer aí pelas apresentações, né, sempre trazendo coisas novas aí, né, para a gente discutir. Ambos os projetos utilizaram, né, cabos condutores com fibras óticas, né? E uma curiosidade que eu fiquei é o seguinte, principalmente pelo primeiro projeto, o sensoriamento se dá através da ruptura do cabo, né? E um cabo condutor com fibra ótica que se rompe. Como que é a tecnologia, se já existe um equipamento para fazer emenda desse cabo, é conjunto, você tem que recolher o cabo de fibra ótica, fazer a emenda, como que funciona isso? Posso responder, mas eu pedi para o Cláudio, que ele desenvolveu, inclusive, a parte da emenda. No caso específico, é exatamente como o cabo PGW. A única diferença é que, como ele é um cabo